Nunca imaginei que a pessoa que eu mais confiava no mundo fosse capaz de me derrubar assim. Nunca achei que minha noiva, aquela que prometeu estar ao meu lado na saúde e na doença, jogaria tudo no lixo para correr atrás de outro homem, e pior, um médico, o tipo de gente que ela sempre disse desprezar. Se fosse só isso, talvez eu ainda conseguisse seguir em frente, mas as coisas nunca são tão simples quando sua própria família vira as costas para você. Sou filha única, ou pelo menos é o que sempre pensei. Até que, num desses jantares de família cheios de silêncio e olhares cortantes, descobri que tenho uma irmã gêmea. Não uma irmã qualquer, mas a preferida dos meus pais, aquela que sempre ganhou tudo de bandeja, a filha modelo. Enquanto eu apanhava para conquistar um pouco de atenção, ela recebia tudo sem esforço. Eles diziam que eu era diferente demais, que não tinha jeito, que não cabia naquela família. Rejeição, pureza amarga de quem nunca se sentiu digna do amor mais básico. Lembro da noite em que ela apareceu na minha vida de forma inesperada. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Eles tentaram me fazer acreditar que eu tinha que aceitar, que era melhor assim, que eu deveria me esforçar para ser menos eu e mais ela. A humilhação foi quase insuportável, mas, de alguma forma, me agarrei à ideia de que podia ser algo melhor. Foi quando conheci ele. Miguel. O cara simples, engraçado, que parecia gostar de mim pelo que eu era, e não por quem eu deveria ser. Começamos a namorar, e tudo parecia finalmente encontrar um pouco de sentido. Minha família continuava fria, mas ele era meu porto seguro, meu chão em meio ao caos. Até a noiva aparecer. Sim, eu estava noiva. Ou pelo menos achava que estava. Durante meses, ela me enganou sorrindo, planejando uma vida juntos, falando de futuro. Só que, nos bastidores, ela estava perdendo a paciência. Dizem que o amor acaba, que a paixão some. O que ela fez foi escolher um caminho diferente, um médico, charmoso, influente, alguém que podia oferecer tudo o que eu não conseguia. A mulher que jurou me amar virou uma estranha que pisava na minha dor para conseguir o que queria. A traição não ficou apenas nisso. No meio do meu sofrimento, ela foi trabalhar na clínica onde eu sou diretor. Enfermeira. A ironia mais cruel da minha vida. Ver o sorriso dela iluminando aquele lugar onde eu deveria ser respeitado, me dilacerava por dentro. Aquele homem que ela escolheu é colega de trabalho, e eles não fazem questão de esconder. Era como se quisessem me humilhar publicamente, para que todos soubessem que eu perdi. Mas o pior ainda estava por vir. Logo depois que ela começou a trabalhar lá, um acidente quase fatal mudou tudo. Eu não sou de acreditar em coincidências. Quando uma sabotagem quase me tirou da minha própria vida, eu soube que aquela mulher era capaz de coisas muito piores do que traição. Ela não queria só me humilhar, queria me destruir. Mas eu sobrevivi, e essa sobrevida me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Enquanto me recuperava, comecei a me reconstruir. Cada gesto de rejeição, cada olhar de desprezo, se transformou em combustível para provar que eles estavam errados. A dor virou um aço afiado que cortava as correntes da minha própria insegurança. Eu não ia deixar que ela, ou minha família, definissem quem eu sou. A clínica virou meu campo de batalha, e eu, um estrategista invisível. Tudo aquilo que parecia ser minha ruína estava se tornando minha arma. Eu me reinventei, assumi responsabilidades maiores, mostrei para todo mundo que eu era muito mais do que aquela fracassada que eles tentavam me empurrar goela abaixo. Mas a pergunta que me atormenta todas as noites é até quando eu vou conseguir controlar esse jogo? Porque eu sei que ela não vai desistir tão fácil. E a cada passo que eu dou para me reerguer, sinto que algo sombrio está se movendo por trás das cortinas. Agora, eu olho para ela naquela clínica, e não vejo mais a mulher que amei. Vejo uma inimiga, fria, calculista, que ainda não percebeu que a verdadeira luta só está começando. E eu preciso estar pronta para o que vier. Depois daquele acidente, que quase me matou, nada mais foi como antes. Eu carregava as cicatrizes não só no corpo, mas na alma, como se cada sussurro daquela noite me perseguisse em silêncio. Sabia que não tinha sido um mero acidente. A sabotagem foi fria, meticulosamente planejada, e o pior, alguém muito próximo queria me ver fora do jogo para sempre. Minha noiva, claro, era a primeira suspeita. Ela tinha o que perder, e nada perderia me vendo vivo. Quando acordei no hospital, ainda frágil e de consciência turva, a primeira coisa que pensei foi nela. Aquele rosto que eu amava e confiava, agora estampado como símbolo da minha ruína. Meus pais nem se preocuparam em me visitar, e minha irmã gêmea, que até então era um fantasma distante, apareceu apenas para me lançar olhares de desprezo velado.
Eu estava sozinho. Foram dias de uma recuperação dolorosa, física e emocionalmente. Tive que aprender a respirar direito, a andar devagar, enquanto dentro de mim o que ardia era o fogo da traição e da injustiça. Mas é curioso como a vida insiste em testar nossa resistência quando achamos que estamos no fundo do poço. Eu queria me afundar, queria me perder, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquele destino. Foi durante uma dessas noites intermináveis que decidi que não podia ficar parado. A clínica onde eu era diretor, o lugar onde minha ex-noiva agora trabalhava, precisava entender que eu não era alguém que se derrotava fácil. O mesmo ambiente que ela achava que poderia usar para me humilhar seria o palco da minha redenção. Comecei a trabalhar em cima de cada detalhe. A rotina, os projetos, as reuniões, tudo com uma força que poucos estavam preparados para ver. Minha equipe percebeu a mudança, a urgência no meu olhar, e gradualmente o respeito voltou. Não aquele respeito medíocre dos momentos fáceis, mas aquele que se conquista com sangue, suor e lágrimas. Enquanto isso, minha ex-noiva não se intimidava. Vi nos corredores, no jeito que ela me encarava, que estava tentando provocar, minar minha autoridade. Havia sorrisos disfarçados, cochichos que me alcançavam como punhais. Ela não se conformava em perder, e parecia disposta a jogar todas as cartas sujas para me derrubar de vez. Um dia, recebi um e-mail anônimo. Era uma foto dela com aquele médico charmoso, o mesmo com quem ela fugiu da minha vida. Na imagem, um detalhe gritava em vermelho: eles estavam conspirando para um novo plano dentro da clínica. Eu não sabia se era só um boato, se era paranoia ou a confirmação do que eu sempre suspeitei. Mas a sensação de estar sendo vigiado, caçado, me consumia cada vez mais. Em casa, o que eu mais esperava era o apoio da minha família. Mas, para minha surpresa, ou talvez para a confirmação do que já sabia, meus pais mantinham distância, preferindo a segurança de estar ao lado da filha perfeita, aquela que nunca tinha causado problemas, a minha irmã gêmea. Ela, que cresceu à sombra das expectativas, agora se revelava uma mulher fria, calculista, que não hesitava em cortar laços de sangue para garantir seu espaço. Uma noite, enquanto lutava para dormir, o telefone tocou. Era minha irmã. O que ela tinha para me dizer me congelou até os ossos. Você não sabe com quem está lidando, ela sussurrou, a voz firme, quase ameaçadora. Não vai durar muito tempo nessa clínica. Você vai cair, e eu estarei aqui para garantir isso. Aquilo não foi só uma ameaça, foi um aviso. O muro de proteção que eu imaginava estar construindo começava a ruir. A luta não era apenas contra minha ex-noiva, mas contra uma família inteira disposta a me ver quebrado, incapaz de subir novamente. Mas eu não era mais a garota insegura que chorava sozinha no quarto. Dentro daquela tempestade, eu comecei a encontrar minha voz, minha força. Cada tentativa de me destruir só me fazia mais forte, mais determinada. Por isso, quando vi minha ex-noiva mais uma vez na clínica, com aquele sorriso que queria dizer eu ganhei, eu me aproximei com calma, com o olhar duro e a voz fria. Você achou que eu ia cair? Que você me destruiria? Eu sou muito mais do que você jamais imaginou. Ela congelou por um segundo, e pela primeira vez, eu vi medo. Não porque eu a ameaçava, mas porque eu me recusei a ser a vítima. Aquele era meu território, e eu não ia deixar que ela tomasse. Mas a verdade nua e crua é que eu ainda não sei o que vem depois. Sei que essa guerra está longe de acabar, e que por trás daquele sorriso debochado, ela ainda planeja algo. Sinto que a próxima jogada pode ser a mais cruel, e talvez a última. As paredes da clínica tinham visto tantas histórias, tantas vidas passando, mas nenhuma tão turbulenta quanto a que eu estava vivendo naquele momento. Era como se cada corredor, cada sala, tivesse absorvido o veneno das traições que me cercavam. E eu, mesmo ferida, tinha que manter a cabeça erguida, porque o preço da queda seria a perda definitiva de tudo que eu lutava para construir. A presença dela naquele lugar era um lembrete constante da minha dor. Minha ex-noiva, com aquele sorriso desdenhoso, parecia se alimentar da minha fraqueza. E pior ainda, seu novo médico não era apenas um rosto bonito que tinha roubado meu lugar no coração dela, mas um aliado silencioso no jogo sujo que estava acontecendo por trás das cortinas. Eu sabia que não podia enfrentar tudo isso sozinha. Por isso, comecei a me apoiar em pessoas que, até então, eu subestimava. Colegas de trabalho que viraram amigos, uma terapeuta que me ajudava a enxergar que eu não precisava carregar o peso do mundo inteiro nas costas, e até mesmo a mim mesma, aquela que eu estava redescobrindo em meio às cinzas da minha própria destruição. O processo de reconstrução não foi linear. Teve dias em que a angústia me paralisava, em que o desespero apertava o peito como um punho invisível.
Mas também teve momentos de vitória, pequenos passos que me mostravam que eu podia ser mais do que a filha rejeitada, a noiva traída. Eu era humana, ferida, mas viva, e isso bastava para começar. Mas a parte mais cruel daquela história ainda estava por vir. Certa manhã, ao chegar na clínica, recebi uma notícia que me deixou sem chão: minha irmã gêmea havia sido promovida. Não por mérito, claro, ela tinha cartas marcadas, jogadas no escuro pela minha família para me sufocar ainda mais. Enquanto eu lutava com unhas e dentes para manter meu espaço, eles davam o tapete vermelho para ela passar por cima de mim. A injustiça daquele momento foi tão nítida que me fez querer gritar para o mundo inteiro. Como alguém que sempre viveu à sombra podia agora ser exaltado enquanto eu, que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato, era tratada como uma intrusa? Era o golpe final do que restava da minha dignidade naquela família, e, por um instante, pensei que tudo estava perdido. Mas não estava. O choque da promoção dela acendeu em mim um fogo novo, uma determinação que queimava com mais força do que nunca. Se eles achavam que iam me destruir, estavam redondamente enganados. Eu ia provar que não precisava do apoio deles para ser alguém de valor. Eu tinha meu próprio caminho, minha própria força, e não iria deixar que a sombra da minha irmã me engolisse. Foi aí que comecei a investigar. Com cuidado, silenciosamente, juntei pedaços de informações sobre o que estava acontecendo na clínica, sobre os jogos de poder que estavam sendo jogados nas minhas costas. Descobri que minha ex-noiva e aquele médico tinham um plano para me tirar do cargo de diretor, um plano sujo, cheio de mentiras, acusações falsas e manipulação. Eu poderia ter me desesperado, ter entrado em colapso, mas escolhi usar essa informação como arma. Comecei a montar meu contra-ataque, conversando com aliados, recolhendo provas, armando terreno para derrubar aquela farsa. O mais irônico é que, no meio dessa guerra, comecei a encontrar algo que jamais imaginei: respeito. Respeito de pessoas que viram minha luta, que reconheceram minha coragem e minha capacidade de me reerguer mesmo quando tudo parecia contra mim. Foi uma redenção silenciosa, mas poderosa, que me deu forças para continuar. Mas o que me deixou mais alerta foi o telefonema anônimo que recebi certa noite, um aviso que não dava margem para erros. Cuidado, o jogo está longe de acabar. Eles não vão parar até te ver no chão. Eu sabia que aquilo era mais do que um recado. Era uma ameaça explícita. Algo grande estava para acontecer, algo que poderia mudar tudo. E eu não sabia se estava pronta. Eu sentia o peso da tempestade se aproximando como uma sombra escura, fria, que me sufocava pouco a pouco. Cada passo dentro daquela clínica, onde antes eu buscava um lugar para me firmar, agora parecia um campo minado, e a qualquer momento eu podia pisar na armadilha que minha ex-noiva, minha família e aquele médico tinham preparado para mim. O jogo deles era sujo, muito mais do que eu imaginava. Não era só uma disputa profissional, era uma guerra pessoal, cheia de rancor, inveja e vingança. Eu era o alvo principal, e eles não poupavam esforços para me derrubar. Dias depois do telefonema anônimo, tudo desabou. Uma série de acidentes começaram a acontecer. Documentos desapareciam, relatórios eram adulterados, informações confidenciais vazavam para os inimigos. Eu era pressionada por todos os lados, questionada pelos meus superiores, desacreditada por quem antes confiava em mim. Foi quando percebi que, para vencer essa batalha, eu precisava ser mais inteligente, mais calculista. Não podia mais agir apenas com o coração ferido. Era hora de jogar no mesmo nível que eles, e talvez até mais alto. Comecei a montar uma rede de aliados dentro da clínica, pessoas que não estavam comprometidas com aquele teatro de traições, mas que acreditavam na minha capacidade de liderança. Fui paciente, silenciosa, recolhendo evidências, anotando cada deslize, cada tentativa de me sabotar. E, aos poucos, o jogo começou a virar. Um a um, os que conspiravam contra mim começaram a ser expostos. A irmã gêmea, que se mostrava tão perfeita diante dos meus pais, tinha segredos obscuros que eu desenterrei com cuidado. Ela não era filha modelo, era uma manipuladora que usava a boa vontade alheia para benefício próprio. Minha ex-noiva? Ela tentou usar tudo o que tinha para me derrubar, mas eu descobri que suas alianças não eram tão sólidas quanto ela imaginava. Um médico, seu cúmplice, tinha sua própria agenda, muito mais suja e perigosa do que qualquer um podia prever. Em meio a tudo isso, algo inesperado aconteceu, eu comecei a me reencontrar. A dor que sentia se transformou em força, e a sensação de ser a vítima deu lugar a alguém que tomava as rédeas da própria vida. Eu não precisava da aprovação da minha família para ser feliz ou para vencer. O processo foi duro, sangrento, mas libertador.
Foi numa dessas noites que recebi a notícia que mudaria tudo. A promotoria abriu uma investigação sobre os acidentes na clínica. Minhas provas tinham surtido efeito, e os responsáveis estavam sendo chamados para responder pelos seus atos. Eu queria comemorar, mas algo dentro de mim dizia que ainda não era o fim. Eles iriam tentar algo mais desesperado, algo que pudesse me atingir onde eu menos esperava. E não demorou para que esse pressentimento se confirmasse. Uma manhã, ao chegar ao trabalho, encontrei uma carta anônima sobre minha mesa. O envelope estava selado com cera vermelha, como um convite macabro para um jogo que eu não tinha certeza se queria jogar. Abri a carta com as mãos trêmulas e li: Você pode vencer no campo de batalha, mas não pode escapar do que está dentro de você. Cuidado com o passado que insiste em voltar para assombrar você. Meu coração disparou. O que isso significava? Que passado era aquele? Que segredos eu ainda guardava e que eles poderiam usar para me destruir de vez? Por um instante, senti o chão sumir sob meus pés. Será que eu estava preparada para enfrentar tudo isso? Será que eu podia mesmo me reinventar, ou minha história estava fadada a ser um ciclo interminável de traições e perdas? A carta anônima, com seu aviso sombrio, ficou martelando na minha cabeça durante dias. O passado que insiste em voltar parecia uma ameaça real demais para ser ignorada. Tentei buscar respostas em tudo: conversas antigas, memórias enterradas, detalhes que eu tinha esquecido ou preferido não enxergar. A sensação de que algo grande estava prestes a explodir me corroía por dentro. Foi numa tarde chuvosa, quando a clínica já estava quase vazia, que eu encontrei o que procurava, um segredo que ninguém jamais imaginaria que existia, e que poderia derrubar toda a minha família de vez. Entre os arquivos antigos do hospital, em um canto empoeirado que ninguém visitava, achei um dossiê com documentos que provavam que minha irmã gêmea não era fruto do casamento dos meus pais. Ela havia sido adotada às escondidas, um segredo que eles tinham guardado para esconder a verdade, que eu era a única filha biológica, a verdadeira herdeira do sangue da família. Mas não era só isso. Havia provas também de que eles tinham manipulado registros médicos para esconder uma doença grave que eu havia tido na infância, uma condição que poderia ter me matado se não fosse por um tratamento secreto que só a filha perfeita recebeu em tempo. Era a confirmação da injustiça que eu sempre sentirá, enquanto eu lutava para sobreviver, invisível para minha própria família. Eles protegiam e favoreciam minha irmã, a adotada, a escolhida. Com essa informação, minha raiva explodiu. Era um choque tão grande que, pela primeira vez em anos, senti vontade de confrontar tudo de uma vez. Marquei uma reunião com meus pais e minha irmã na sala da diretoria, onde tudo tinha começado para mim e onde agora eu tinha o poder que eles tentaram me tirar. Eles chegaram com o sorriso falso de sempre, acreditando que ainda poderiam manipular a situação. Mas eu estava pronta. Abri o dossiê, espalhei os documentos sobre a mesa, e comecei a falar. Vocês me rejeitaram, mentiram para mim, me fizeram acreditar que eu não valia nada. Vocês esconderam a verdade sobre quem eu sou, tentaram me destruir para manter uma mentira, e agora, eu tenho as provas. O silêncio tomou conta da sala. Vi o rosto deles mudar de expressão, o medo se espalhando lentamente. Minha irmã tentou se levantar para me interromper, mas eu não deixei. Isso não é só sobre mim, disse firme. É sobre justiça. Sobre verdade. E não vou mais permitir que a mentira continue. Naquele momento, senti uma libertação que há muito tempo não conhecia. A força que me carregava desde o começo daquela batalha agora era uma tsunami que varria tudo que não servia. Minhas palavras foram como uma sentença. Eles sabiam que o jogo havia mudado. E que, desta vez, eu era a vencedora. Mas, enquanto eu sentia a vitória se aproximar, percebi algo mais assustador. O rosto da minha ex-noiva, entrando silenciosa pela porta da sala, com um olhar que eu nunca tinha visto nela antes, um misto de medo e admiração. Ela se aproximou devagar, e disse: Você pode ter vencido essa batalha, mas a guerra, essa, nunca acaba. E eu soube, naquele instante, que minha história estava longe de terminar. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não seria mais a vítima. Eu era a mulher que renasceu das cinzas, e dessa vez, era eu quem escrevia o final. Depois daquela reunião explosiva, a clínica nunca mais foi a mesma. O ar pesado de segredos e mentiras começou a se dissipar, dando lugar a uma atmosfera diferente, uma mistura de respeito cauteloso e temor. Eu tinha mostrado a todos que não era mais a menina invisível da família, a noiva traída, a vítima indefesa. Eu era a diretora que comandava, a mulher que se recusava a ser derrubada. Mas a vitória, como aprendi, nunca é simples ou tranquila.
Logo vieram os processos, as acusações, as tentativas desesperadas de minha família e da minha ex-noiva de manchar minha reputação. Eles usaram tudo, mentiras, chantagens, falsificações, tentando virar o jogo. Mas dessa vez eu tinha aliados reais, provas sólidas, e a minha própria força interior para enfrentar qualquer tempestade. Passei noites sem dormir, mergulhado em documentos, depoimentos, na luta pela verdade. O cansaço físico era pesado, mas o peso da injustiça não me deixava desistir. Cada passo na batalha judicial era um passo rumo à minha redenção. Enquanto isso, meu relacionamento com minha família mudou drasticamente. Alguns começaram a se afastar, incapazes de encarar a verdade, outros, surpresos com minha resiliência, tentavam encontrar uma forma de se reaproximar. Eu não me sentia pronta para perdoar, não ainda. Primeiro precisava me curar, precisava garantir que aquela ferida não sangrasse mais. Minha irmã gêmea desapareceu da clínica depois da investigação, sumindo da minha vida como uma sombra que não queria ser iluminada. Meu pai tentou me procurar para conversas vazias, mas eu recusava. Minha mãe, uma vez fria, me enviou mensagens dizendo que queria entender, mas a distância entre nós parecia um abismo impossível de atravessar. E eu? Eu me reencontrei em cada desafio superado, em cada dia que me levantava para enfrentar o mundo, em cada olhar daqueles que antes me desprezavam e agora respeitavam. Foi nesse momento que entendi que minha verdadeira vitória não estava na queda dos outros, mas no meu renascimento. No poder que eu tinha para transformar dor em força, rejeição em redenção. E, no meio dessa reconstrução, uma surpresa inesperada chegou até mim. Miguel, meu antigo namorado, o homem que sempre acreditou em mim mesmo quando ninguém mais acreditava, reapareceu. Ele veio com um sorriso tímido e um pedido simples. Vamos tentar de novo? Eu nunca parei de acreditar em você. Meu coração hesitou por um instante. Eu não era mais a mesma, e ele também não. Mas talvez, só talvez, essa fosse a chance de recomeçar sem fantasmas do passado. Aceitei. Nos reconstruímos juntos, passo a passo, criando algo novo e verdadeiro, longe das mentiras e traições. Mas, mesmo com essa nova esperança, eu sabia que o passado não desaparece tão facilmente. Porque, numa manhã qualquer, quando achava que finalmente podia respirar, recebi uma mensagem anônima diferente das outras. Era apenas uma frase. Você ganhou a batalha. Mas a guerra está longe de terminar. Eu me perguntei, quem estava me observando? Quem ainda guardava rancor suficiente para tentar destruir tudo outra vez? E aí, mais uma vez, fiquei em silêncio, sentindo a tensão no ar, sabendo que o final que eu queria pode ser só o começo de um novo capítulo.